vai ser quase que impossível tentar manter a calma depois de um resultado como esse. Eu juro por Deus, e eu deixo, assim, que você coloque aqui o seu like de raiva, o seu like de ódio. Chora, Facincani, o seu vai. like de revolta. Tudo aquilo que você estiver sentindo nesse exato momento, com o mesmo sentimento que eu, quero que você compartilhe nessa live aqui comigo durante 1h30, tá? Porque é inacreditável, é impressionante a capacidade que esse time tem de ressuscitar o Corinthians. É impressionante a capacidade que o Palmeiras tem de ressuscitar o Corinthians toda vez que o Corinthians está numa merda. É impressionante. É impressionante. Toda vez que o Corinthians está na pior, o Palmeiras vai lá e dá a mão pro Corinthians. O som tá ruim aí, Facincani. Vamos aí. O Palmeiras tinha que se fundir com o Corinthians de uma vez. Faz um clube só, porque não é possível. Não é possível. Toda vez que os caras estão numa situação em que o Palmeiras é pra lá, pra ganhar, pra passar por cima, pra sair bem, o Palmeiras entrega pro Corinthians. Se funde logo de uma vez. Vai lá, dá a mão pro Corinthians. Vai lá agora, Leila, dá um avião pro Corinthians. Vai lá, faz os caras voltar pra ganhar a final em cima. Parabéns. Parabéns pra vocês. Parabéns pelo belo jogo que vocês fizeram. Essa bela porcaria que vocês fizeram de jogo hoje. É impressionante, cara. Impressionante, com nome, com CPF e com tudo de culpa hoje também. Senhor Estevão, naquele lance do gol, né, senhor Estevão? Tem que aparecer em jogo grande, Estevão. Fazer gol Estevão é craque. Fazer gol no São Bernardo, fazer gol em time pequeno é maravilhoso. Tem que fazer gol em clássico. Como o Endrick fazia gol em clássico com menos idade que você. Como o Endrick puxou um Campeonato Brasileiro no peito, malandro. No peito ele puxou um Campeonato Brasileiro, que já estava perdido. Com 14 pontos de desvantagem. O Endrick com a mesma idade que você puxou um campeonato no peito, malandro. Vamos acordar pra jogo grande, Estevão. Tá na hora de menos mimimizinho. É menos pedaladinha. Vamos acordar pra clássico, meu parceiro. Vamos acordar pra jogo grande. E não vou nem falar desse Richard Rios. Vocês falavam do Luan, né? Era fácil falar do Luan. Que o Luan entregava, que o Luan isso. Esse Richard Rios é um paçoqueiro. É um dos jogadores mais paçoqueiros que eu já vi no Palmeiras. Eu nunca vi um jogador tão indolente como esse colombiano. Eu falo, mas tem gente que fica defendendo. Tem gente que passa pano pra ele. Passa pano pra onde? Um jogador limitadíssimo que tem aí, que não consegue em jogo grande comandar uma ação. Nada. Zero. E junto também com o Veiga, que é triste, outro também, que tá sumindo pra jogo grande. Que triste. Não é possível que o Palmeiras não tenha um mínimo de cérebro, de culhão, pra um jogo desse. Aqui, Uma primeira decisão de Campeonato Paulista, em casa, com todo o clima. Pediu, né, Abel? Pediu torcida, pediu um monte de coisa. E aí, o que você entregou pra torcida? Uma pouca vergonha do time em campo. Uma pouca vergonha desse time em campo. No segundo tempo, entrou o Felipe Anderson, que eu achei que ele iria, né, buscar o jogo, fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, ele quase, no último lance, vira um contra-ataque pro Corinthians. Pelo amor de Deus, o Felipe Anderson, cara. Bizarro. Mas a ameba também do treinador, ele insiste em colocar o cara... Cara, faz a troca, desgraça. Bota essa porra desse cara pra jogar pelo meio, infeliz. Caralho. Toda hora o cara tá falhando no mesmo setor de campo. Por que esse imbecil não coloca ele pra jogar por dentro? Toda hora coloca o cara... Ah, então o cara erra do mesmo jeito, toda hora. E eu vou fazer o quê? Eu que ganho 3 milhões, o que eu faço? Coloco ele no mesmo lugar que ele tá errando. Gerando mais risco pra ele. Coloca ele pelo meio, burro. Bicho burro. Bicho burro! Então, os outros dois. Até o Abel demorou quieto, muito para mexer no time. Quando ele mexeu, já com o Corinthians feito a substituição do Thales Magno, o Abel se expôs muito, né? E para sorte do Palmeiras, ali o Yuri Alberto teve um lance no segundo tempo, depois de já ter feito 1-0, aquele toque errado. Na sequência, o Ramon Dias tira ele e ali favorece um pouco o Palmeiras do ataque contra a defesa, porque o Corinthians perdeu totalmente o contra-ataque, né? Ficou o Soldepay lá isolado, e mesmo assim o Palmeiras não conseguiu fazer muita coisa. Mesmo com o Flaco e o Vitor Roque, como foi citado aí também. Foi o jogo? Vitor Roque, Flaco na área, poderia até colocar um zagueiro ali, porque era só ataque contra a defesa, e mais uma vez se resumiu a isso, né? Cruzamentos, bola no Estevão, mais uma vez. Hoje nem tanto, né? O Estevão até apareceu mais pro jogo, criou algumas jogadas, finalizou ali, mas nada anormal também. E se resumiu a isso. É bizarro que o Palmeiras com o Abel Ferreira não evolui em nada
E aí já vem comentários, Vitor Roque é uma enganação, ou algo do tipo, o Estevão não decide jogo grande, mas tem muita parcela do treinador, né? Que recebe 3 milhões e consegue tomar um nó tático aí de um treinador que não contou nem com o seu principal jogador, né? O Garro nem entrou no campo, nem isso, porque se tem o Garro no segundo tempo para achar bolas em velocidade no contra-ataque pro Corinthians, seria completamente diferente. O jogo inteiro o Corinthians jogou sem um meia de armação, né? O jogo inteiro. Então, ainda tem esse detalhe. E uma péssima atuação. Ainda bem que eu não sou muito de apostar, não, velho. Porque eu tava muito confiante para esse jogo. E ali, no mínimo, caso o empate, eu iria tranquilamente num valor muito grande. E acabou que foi o resultado mais inesperado, né? Primeira vez que o Palmeiras perde contra o Corinthians no Allianz Parque, sob o comando do Abel Ferreira. Não perdia desde 2019 no Allianz Parque. Surreal. Todo o cenário que era improvável aconteceu. Então, e há vários sinais, você vê, né? É um time que não perdia pro Corinthians, é um time que não tinha tanta dificuldade com o São Paulo, um time que sobrava contra o Santos, já não sobra contra o Santos, agora perde do Corinthians, já não é a primeira vez, perde de 2-0 lá, perde agora de 1-0. Então, assim, o time que passava por cima dos adversários está ficando cada vez mais no passado, né? O Lucas falou que o Noriega disse que o Palmeiras tem muita dificuldade para criar pelo meio campo, por isso os gambás deixaram de atacar e fecharam as laterais e a área. Nossa, descobriu agora, 2 anos de atraso. Isso acontece em todos os jogos desde 2023. Desde 2023. É o mesmo problema desde 2023. Olha, rapaziada, impressionante. Não dá, André. Não dá. Palmeiras, de novo, um vexame dentro do Allianz Parque. Vexame no Allianz Parque. Um vexame. Calma. Um vexame. Calma, não acabou, até outro jogo, quando eu falei no pré-jogo, deserto de ideias. O Palmeiras não existe meio campo do Palmeiras. Seu Rafael Veiga é um jogador omisso. O jogo acontecendo. O Carrilho, que não é meia, mostrou como se joga. Mostrou como se joga. E não é meia. Não é meia. Vexame, esse tigrinho é um gatinho, André. Gastar 14 milhões nesse Facundo Torres que perde um gol atrás do outro. E esse tigrinho é um gatinho, é horroroso. O que perde de gol esse tigrinho? O Yuri Alberto, André. O Yuri Alberto é muito mais jogador que essas aberrações do Palmeiras, André. Tá louco, vai lá. Não é nem questão de Yuri Alberto mais ou não. Quando eu falo assim, teve uma live passada, eu falei, eu gosto do Yuri Alberto como centroavante. Ele, pra mim, teve uma bola, teve 2 chances. Uma ele guardou. Então, assim, o Palmeiras é um deserto de ideias. É um jogador. O Estevão dependência, o Estevão não conseguiu jogar de novo. O Estevão não conseguiu, fez 2, 3 jogadas, não consegue jogar. E o lateral esquerdo que eu falei, o argentino, engoliu quase o Estevão ali pelo aquele lado. E o Facundo Torres não existe como jogador de futebol. E aí entra o Felipe Anderson também, que não existe como jogador. O Rios não entrou. E o Veiga, ele não pagou o avante, moçada. Então ele não tinha como comprar ingresso hoje para assistir o jogo do Palmeiras. Nossa, ele nem sequer esteve no Allianz Parque. O Veiga sequer esteve no Allianz Parque hoje. Sequer esteve no Allianz Parque. Uma vergonha, absurdo escanteio, última bola do jogo. Olha que coisa! Olha que coisa lamentável. O Corinthians deu um baile do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Que nervoso, André. Que coisa horrorosa esse Palmeiras. 96 minutos já, Lugol. Uma vergonha. Time frouxo. Bando de frouxo. Uma vergonha. Não tem jogo, Lugol. Não é questão de frouxidão ou não. Não tem bola. Não tem bola. Palmeiras não tem meio de campo. Palmeiras não tem bola. Não tem bola. Mas e o Abel? Acabou. Olha aí. E o Abel Ferreira? Não tem mais, consegue bater. Acabou. Time frouxo, André. É impressionante. Rapaziada, tô chegando. Se inscreve no canal aí. Eu tô revoltado com esse Palmeiras. Inscreve no canal dos caras lá. Os caras é bom. O canal do... Revoltado. Não adianta amendoim aí, ó. Nada. Palmeiras Turma do amendoim. Inscreve lá, galera. Era uma ilusão. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like aqui. O desempenho foi tá? péssimo, né? E lá também, beleza? Na hora da decisão ganha. No pré-jogo eu falei, o Palmeiras acabou o jogo. O Palmeiras gastou 400 Acabou. Impressionante, acabou o jogo, gente. Acabou. O Palmeiras não tem ideia de futebol. Lamentável, André. Não tem ideia. O Palmeiras não tem ideia de futebol. O Palmeiras é um deserto. O Jesus não entrou em campo. O Veiga não entrou em campo. O Facundo Torres não existe. Aí ficou na dependência do Vitor Roque e do Estevão. Só do Estevão. Marco Rocha machucou no começo do jogo. Quer dizer, também que não fez falta nenhuma. Ô, Lugo, calma aí, Lugo. Passa mal não, pô. O senhor Veiga não entrou em campo. Deixa de Rios uma partida a pi. O Palmeiras descansou a semana inteira. O Corinthians deu sangue no jogo, Lugo. O Corinthians correu mais que o Palmeiras. Esse detalhe, hein? O Corinthians correu mais que o Palmeiras. Não, sem contar que o técnico lá do Barcelona, que
que coloca smoke para ir no jogo, deu um banho no Corinthians lá no Equador, meteu 3-0, tomou conhecimento do Corinthians, e o Palmeiras consegue perder dentro do Allianz Parque. Ou seja, o Abel está tão enfraquecido que ele não consegue nem mais usar o Allianz Parque ao seu favor. É inacreditável. Mas o time não contamina a torcida, Lugol. O Veiga não contamina a torcida. O time do Palmeiras não contamina, porque o Palmeiras não joga futebol. O Palmeiras joga uma coisa parecida porque tem bola. Tem bola e tem 2 traves, tem 11 de cada lado. O Palmeiras não joga. É impressionante o deserto de ideias nesse meio campo do Palmeiras. Não existe. Rafael Veiga não existe. E o Estevão fica encaixotado e não tem como se livrar de 2-3. O lateral esquerdo que eu falei lá no pré-jogo do argentino, jogou direitinho, não deu espaço para o Estevão e marcou direitinho e acabou, matou o Palmeiras ali, acabou. Se você marca o Estevão, o Palmeiras morre. Imagine a hora que esse menino for embora. Imaginem vocês a hora que esse menino for embora. Não tem como. Uma piada. André, não dá. André, não dá. O que aconteceu no Allianz Parque? O Palmeiras perdeu uma carranhada de gol, uma porrada de gol no primeiro tempo e o Corinthians bastou um lance. O Yuri Alberto foi trazendo pro meio, bateu com qualidade, gol do Corinthians. Não dá. O time é frouxo, não adianta trazer Tigrinho, Oncinha, Leão Marinho, pode trazer o zoológico inteiro. O Corinthians deitou em cima do Palmeiras, do Abel Ferreira estático, lá olhando pro teto, sem saber o que fazer, porque o Palmeiras não joga futebol. Essa que é real. Você tem razão, André. O Palmeiras não joga futebol. A todos, quando surge Família Palestrina, quando surge. Grande abraço a todos vocês, estamos ao vivo aqui no YouTube. Estamos ao vivo também no Facebook. Muito obrigado a todos que nos ouvem pelo Spotify. É um prazer fazer mais um pós-jogo com vocês. Palmeiras 0, adversário 1 em Allianz Parque. Um jogo que realmente o Palmeiras não criou nada e mereceu perder. Perder do arquirrival. Tá? A gente vai conversar sobre esse jogo aqui, vai debater, vai falar da péssima partida do seu Rafael Veiga, que precisa entender que isso é clássico, precisa entender que clássico não se joga, clássico se ganha. O Palmeiras precisa criar, o Palmeiras precisa criar mais, tá? Precisa criar mais, precisa jogar diferente. O Palmeiras tinha tudo para ter um placar mais elástico, ou pelo menos vencer a partida dentro do Allianz Parque. Recebeu seu arquirrival que queria empatar por 0-0, ganhou por 1-0 e tá certíssimo em se retrancar do jeito que se retrancou. Tá certo. É estratégia. E estratégia foi algo que o Palmeiras não teve. Porém, torcedor palmeirense, eu cornetei muito esse 1 minuto e meio de live que comecei aqui. A gente vai discutir muito sobre o jogo, vai criticar o que tiver que criticar. Porém. Todavia, contudo, é um jogo de 180 minutos. Sim. Respira. Calma. Um monte de corintiano na live aqui. Um monte de corintiano vindo me encher o saco. Calma, dá uma segurada, respira. Calma. E se o Palmeiras for campeão, que não é favorito, se o Palmeiras for campeão dia 27, apareçam aqui na live também. Sim. Em 2018, a gente foi pra Itaquera, venceu a partida por 1-0. Eles vieram pro Allianz Parque, inventaram o VAR, diga-se de passagem, e venceram o Palmeiras por 1-0. Vencer lá ou vencer cá possível. Não acabou. Então, pra quem tá vindo aqui me encher o saco, pra quem tá vindo aqui me tirar a paciência, se o Palmeiras vencer, volta pra live. Não vai fugir, não. Beleza. Grande abraço a todo mundo que tá no YouTube, no Facebook, no Spotify, Skitter, quando surge. Quando surge, Skitter? Boa, eu vou começar só discordando fortemente de uma frase que você disse do Veiga, falando que o Veiga precisa entender que isso aqui é clássico. O Veiga é a principal referência nossa para clássico. Tudo bem. Falei pelo calor da emoção do jogo, porque hoje ele foi mal. Perdão, passa a pano. O Veiga sabe muito bem o que é um clássico justo. Desculpa. Eu falei pelo jogo de hoje que ele foi muito mal. Certo? Foi mal. Sim. Na verdade, o Veiga foi inutilizado, né, cara? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Sentiram, ó. Cara, eu acho um absurdo, cara. Eu acho um absurdo. Sentiram, toma uma aguinha aí, vai. Uma chance. Clara. Quanto foi o jogo? No gol. Fizeram. Isso aí se chama meritocracia, coisa que o Palmeiras não teve. Sim. Mas
Faltou muita paciência, mas muita paciência pro time inteiro. Pro time inteiro. Era um nervosismo, cara, que eu não conseguia entender. Tava jogando em casa. Sossega, meu. Faz o dever de casa de boa. Tem um time muito melhor que o dos caras, mas infinitamente melhor do que dos caras. Não precisa disso, assim, sabe? Eu acho que tem que mudar a postura pro segundo jogo. Eu não acho que o Corinthians estava jogando retrancado, estava jogando por uma bola. Não é, cara. Não é. Depois que fez o gol, sim. Depois que fez o gol, ele se fecharam. Depois sim. Antes, cara. Antes não. Antes não. Era controlar o jogo. O Palmeiras controlou o jogo nos primeiros 15 minutos, vai. Controlou bem o jogo. Mas depois, velho, tem que ter calma um jogo assim, meu. Tem que ter calma. Porque, cara, é sempre assim. Você pode ver os últimos jogos, cara. Não é calma, Skitter. Na verdade, não é calma. Desculpa te cortar, é que eu tô um pouco irritado ainda. Não é calma. Tem que ter ousadia num jogo como esse. Ousadia, pô. Um jogo como esse não é Palmeiras, é pouco, pô. Resolver quem tem que resolver. É 51. Tudo bem, mas não é truncando o jogo no meio, forçando passe que não vai achar. Controla o jogo, mano. Tá jogando em casa. Não precisa se livrar da bola. O Palmeiras só se livrava da bola hoje, mano.